Nós estamos começando a partir de hoje, essa é a ideia que me veio a fazer pregações em séries, e séries baseadas nos livros da Bíblia, tá certo? Então, esse momento, se é o momento em que Deus fala conosco, e se nós cremos que Deus fala conosco através da palavra, então a gente tem que ler a palavra, explicar a palavra, entender a palavra e aplicar a palavra na nossa vida. Porque se não for assim, não é Deus. Então, o que nos diferencia de outras instituições? Bom, tem muita coisa para responder essa pergunta, né? Mas a igreja é onde nos relacionamos com Deus, ou fazemos parte da igreja porque somos de Deus, e a palavra, ela ocupa um lugar central. Nós não podemos ir para a palavra para falar aquilo que nós acreditamos, ou usar a palavra para confirmar os nossos pensamentos e as nossas ideias. Nós precisamos ir para a palavra para que a palavra forme em nós pensamentos e ideias. É esse o papel da Bíblia. Foi por causa disso e para isso que na Reforma Protestante a Bíblia saiu das prateleiras empoeiradas, digamos assim, para as mãos das pessoas, para que elas pudessem ler a palavra, conhecer a palavra, e ali a nossa tradição declarou que ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós vamos começar, então, este ano eu quero me dedicar, e nós vamos ter bastante tempo, né? Renan nos lembrou que são 362 dias a partir de hoje, então são muitos domingos, são 50 e poucos domingos, 52 ou 53 domingos. Então todo domingo nós vamos, no momento da pregação, fazer a exposição bíblica. Exposição bíblica é aquilo que eu falei, ler, explicar, entender e perguntar o que isso tem a ver comigo hoje. E eu senti no meu coração o desejo de caminhar com os irmãos estudando as cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento. Eu não vou começar pelas maiores, porque já teríamos que ficar muito tempo num livro só, mas decidi então, em função da relevância dessa carta para os dias de hoje, e isso não estou querendo dizer que as outras não tenham a mesma relevância, nós vamos começar então a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Não vai ter nenhuma projeção. Se você quiser anotar na sua Bíblia, eu particularmente, eu gosto, quando eu estou aqui pregando ou estudando a Bíblia, ainda de usar a Bíblia no papel. Porque é rápido para mim sair de uma página e ir para outra, às vezes precisa só virar assim, no celular a gente não consegue fazer muito isso, né? Mas não faz diferença, isso é uma questão pessoal. É claro que eu uso a Bíblia no celular, os irmãos viram já eu fazendo essa leitura aqui algumas vezes. Mas eu queria convidar então você a deixar a sua Bíblia aberta nessa carta de Paulo aos Gálatas, que se encontra depois de Coríntios. Nós temos uma carta com 6 capítulos, nós vamos ficar 6 domingos falando um capítulo por domingo. E eu queria que você desejasse ouvir a voz de Deus através dessas exposições. Nós demos esse título para a nossa série de pregações, Livres para Sempre. E à medida em que a gente for conversando, a gente vai esclarecendo e trazendo que liberdade é essa, livres do quê, para quê, nós vamos conversar sobre estas coisas. Há momentos, irmãos, porque as cartas, elas têm uma característica muito peculiar, que é de instrução dogmática, teologia, teoria, e depois parte para as questões práticas. Basicamente, as cartas do Novo Testamento seguem isso daí. Então, quando a gente passa por um capítulo, às vezes o capítulo ele é mais tenso, mas ele está aqui com um propósito, tem ensinamento aqui. Se não servir para ensinar, então não podia estar aqui. Vocês estão entendendo? Então, a ideia de fazer essas pregações expositivas e sequenciais é para que também eu me proteja contra eu mesmo. No sentido de que não ficar escolhendo assuntos que eu acho que eu preciso falar com a igreja, e deixar com que a Bíblia fale com a igreja o que ela é, o que ela tem para nos instruir. O que isso significa? Eu poderia cada domingo trazer um tema diferente, um assunto diferente, mas eu não quero fazer isso. Eu quero
ler a Bíblia inteira, toda a Bíblia para a igreja. Isso é o que nós chamamos de pregação expositiva e sequencial, quando a gente pega um livro e vai capítulo por capítulo, como nós fizemos na EBINE, estudando Atos dos Apóstolos. Como estudamos antes do Atos a vida de Jesus, os 3 anos do ministério de Jesus na EBINE, depois entramos no livro de Atos, e agora é a continuidade. As cartas é a revelação de Deus por meio dos seus apóstolos, organizando, solidificando a igreja. O que a igreja tem que crer, o que a igreja precisa pregar, como a igreja precisa ser. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando apenas, ainda que, da instituição, mas eu estou falando da vida, de quem é igreja, ou seja, da minha vida e da sua vida. Então há momentos que a gente vai ter que usar bastante a cabeça, não adianta só orar e pedir a iluminação, porque Deus deu um texto escrito para a gente pensar, para a gente ler, para a gente, que versículo curioso é esse aqui? E através de cada um desses versículos que serão lidos, desses textos, dessas cartas, a gente vai aprender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estão comigo? Então presta atenção, eu não estou aqui brincando de showman não, tá certo? Não estou aqui para fazer ninguém ficar dando gargalhada, risada, de vez em quando acontece, né? Mas eu queria que nós entendêssemos esse momento como um momento em que nós vamos aprender a Bíblia. Isso é muito importante, principalmente nesses dias que a gente até suspendeu a EBINE, e também porque a EBINE é muito pouco frequentada. Então aqui eu consigo falar com mais gente, né? Então fica tranquilo, porque apesar de ser um capítulo inteiro, a gente tem aí 1h30 para falar e os irmãos ficam comigo, né? Amém. Amém. Então vamos lá, deixa sua Bíblia aberta em Gálatas, vamos orar mais uma vez. Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora, que é viva, que é eficaz, que nos instrui, que é verdadeira, que não mente, inspirada pelo Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós queremos aprender com ela, que o Senhor nos instrua segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Que não seja o pensamento daquele que prega, mas que aquele que prega possa trazer aquilo que o Senhor quer revelar e quis revelar através desses escritos, ó Deus, ao Teu povo no passado, à Tua igreja no passado e à igreja de hoje no presente. Então ilumina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura do capítulo à medida em que eu for entrando aqui. Os irmãos deixam, então, a Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 1. Deixa eu fazer algumas considerações introdutórias, que talvez depois a gente não volte nela a partir dos próximos domingos, então hoje eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. O autor, como nós já falamos, é Paulo. Aliás, a carta começa com o nome dele, Paulo. Paulo, apóstolo. Então ele foi quem escreveu essa carta para essas igrejas na região da Galácia. Alguns discutem um pouco se era mais ao norte ou mais ao sul, porque existiam 2 comunidades diferentes, mas é naquela região que hoje nós chamamos de Turquia, e ali Paulo fundou algumas igrejas na sua primeira viagem missionária, e ali ele pregou o evangelho, ele entregou para aquelas pessoas quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e ele explicou isso baseado nas profecias do Antigo Testamento. Ele não estava inventando coisas, ele recebe a revelação do próprio Jesus, e ele fundou então. Dizem que possivelmente essa carta foi escrita por volta do ano 48 ou 50 depois de Cristo. E qual que é o tema dessa carta? O que vai ser tratado aqui? Eu diria que o tema principal está relacionado à justificação pela fé. Justificação pela fé. Entenda isso, irmãos, todo crente precisa saber o que é justificação pela fé. Porque isso, a partir desse entendimento, dessa compreensão, é que nós vamos viver, de fato, na presença de Deus, na presença do próximo, na presença dos nossos irmãos. Então, quando a gente fala de justificação pela fé, a gente está falando em salvação pela graça mediante a fé em Jesus. Quantos aqui sabem que a salvação é pela graça? Amém? O que isso significa? Que não é pelas obras. O que isso significa? Que não é o que eu faço, mas o que Deus fez por mim em Cristo Jesus, que garante a minha vida com Deus e a vida eterna. Então, essa carta vai falar sobre isso. Interessante a gente notar também, Lutero,
Martinho Lutero, o grande reformador, o autor das 95 teses da Reforma Protestante, apesar dele ter usado a carta de Paulo aos Romanos para entender até uma história bonita de que, como monge que ele era, vivendo para a igreja, instruído para viver como um religioso, ele não sentia paz no seu coração no que diz respeito à sua vida com Deus. Ele olhava para ele mesmo, para os seus erros, para as suas falhas, e ele não conseguia ter paz. E um dia ele procura um professor seu, alguém que tinha dado aulas para ele sobre a questão da vida da igreja, o que é a igreja, e ele compartilha isso. E ele disse, olha, já li de tudo, faço tudo que a igreja diz que eu tenho que fazer, mas eu não sinto paz, parece-me que eu ainda não me encontrei diante de Deus, eu vivo cheio de culpas, etc. e tal. E esse professor perguntou para ele, você já leu a Bíblia? Ele falou, não. Ele falou, então vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia e deixa que você vai ver o que vai acontecer. E aí ele foi ler a Bíblia, mas ele vai para Romanos. E é em Romanos que ele vai, a partir da sua leitura de Romanos, que ele vai desenvolver as suas 95 teses, e daí surge então a igreja protestante, a igreja reformada. Nós não vamos falar sobre a reforma hoje, mas o texto de Gálatas tornou-se, dizem os livros, o principal livro, o livro que Martinho Lutero mais gostava e mais usou na sua época como um reformador para contestar os ensinamentos errados da Igreja Católica Apostólica Romana da sua época. Então, por quê? Porque esse texto, ele é uma exortação dura de Deus para uma igreja que estava se desviando da mensagem do que é o Evangelho de Cristo, tal como ele foi ensinado por Jesus e pelos seus apóstolos. Então, era um instrumento poderoso para confrontar a igreja de até então, que também havia se desviado da sua tradição apostólica, em termos de doutrina, de conhecimento, de fé. Então, essa carta foi uma das principais que Martinho Lutero usava. E qual que é o contexto em que ela foi escrita? O que aconteceu? Alguns judeus da seita dos fariseus, eles, depois que Paulo, não muito tempo depois de Paulo fundar essas igrejas e sair de lá, eles foram para aquela região para questionar os ensinamentos que Paulo tinha deixado ali para aquela igreja. E esse ensinamento era basicamente que para você ser salvo e herdar a vida eterna, você basta confiar em Jesus, crer em Jesus. Crer, fé, justificação pela fé, crer em Jesus como seu suficiente Salvador, único e suficiente Salvador. Isso significava que houve um rompimento com a morte de Jesus, com a velha aliança, surgindo uma nova era, que é a era da nova aliança, no sangue de Jesus. Na nova aliança, não é a obediência total, não é a obediência da lei que me garante alguma coisa, mas a fé naquele que é Salvador. Bom, isso estou explicando isso de forma didática. Vocês estão comigo, irmãos? Não é para dormir não, hein? É para entender o negócio. O crente tem que saber o que lê e o que fala, depois a gente vai aplicar isso de forma muito prática, né? Mas quando eu falo que no Velho Testamento era a salvação pelas obras, não era, é só de forma didática, porque como o ser humano nunca era capaz de cumprir a lei do testamento integralmente, e é por isso que existiam os sacrifícios de animais, então não havia salvação pelas obras, nunca houve, nem no Velho, nem no Novo Testamento, porque se existia a possibilidade de ser salvo pelas obras, não existia a possibilidade de cumprir todos os requisitos para ser salvo, então tinha que crer, você está entendendo? Tinha que crer, então a salvação é pela fé. Porém, judeus dessa seita dos fariseus, convertidos, foram para a Galácia e falaram assim, olha, essa pessoa, primeiro, que ensinou para vocês aqui, sei não. Quem fala, por que vocês confiam tanto nele? Questionando a apostolicidade de Paulo. Por quê? Porque Paulo não foi chamado por Jesus como os 12 foram durante o seu ministério terreno. Paulo vai ser chamado por Jesus e feito apóstolo depois da morte e ressurreição de Jesus, quando ele está indo para Damasco para perseguir a igreja. Então, o apostolado dele vem depois dos demais apóstolos. E outra coisa, além de quem é Paulo, será que ele era bom mesmo? Será que ele recebeu a autoridade mesmo de Jesus para ensinar do jeito que ele está ensinando? Que história é essa
que só crer em Jesus é suficiente para ser salvo. Nós não podemos abandonar, esquecer das leis do Antigo Testamento. Então eles começaram a exigir que aqueles cristãos gentios, que não eram judeus, obedecessem à lei de Moisés e se circuncidassem para que pudessem ter a salvação. É nesse contexto que Paulo toma conhecimento do que está acontecendo e ele vai escrever, então, essa carta. Muitos cederam a esse ensino diferente do ensino de Paulo sobre o Evangelho. E aí começou a trazer de volta para a igreja a questão do legalismo, das questões, exigências ritualísticas, como, por exemplo, ter que circuncidar para poder ser salvo. Nada muito diferente do dito que quem morre sem batismo morre pagão, como se fosse o batismo fosse a salvação e não Jesus Cristo, né? E outras práticas judaicas encerradas em Cristo estavam sendo exigidas novamente. Então Paulo vai escrever para essas igrejas essa carta, que é uma carta circular. Ela vai passar para várias igrejas daquela região, para dizer o seguinte, para exortar as igrejas da Galácia a permanecerem firmes no Evangelho. Quais os propósitos que ele tem? Primeiro, defender a sua autoridade apostólica. O apóstolo vai defender isso. Isso era importante porque o Evangelho que ele pregava fosse aceito como verdadeiro. Se não fosse de um apóstolo escolhido por Jesus e que recebeu a mensagem de Jesus, a mensagem que ele estava pregando não poderia ser bem recebida, porque não tinha a autoridade dos apóstolos. Então, era muito importante ele esclarecer: olha, eu sou apóstolo, eu não sou qualquer um, né? Segundo, combater o ensino desses judaizantes, porque esse ensino, ele anulava a graça de Deus e tornava o sacrifício de Cristo irrelevante. Por que que Cristo morreu, se para eu ter a salvação, eu preciso fazer mais alguma coisa? Que negócio é esse? Ou ele me salvou, ou eu não estou salvo. E não adianta eu fazer absolutamente nada. A salvação é no nome de Jesus. Então Paulo vai escrever para combater esses falsos mestres que estavam ensinando doutrinas estranhas, como, por exemplo, a necessidade de ser circuncidado. E ele tem ainda como propósito exortar os crentes a permanecerem firmes na fé que ele havia ensinado, no poder do Espírito. Por quê? Você já ouviu aquele versículo que diz que sem santidade ninguém verá a Deus, correto? E isso é verdade, isso é bíblico, isso é puro. O problema é o que é santidade e quem nos santifica. E nós temos uma ideia errônea de que, acompanhe o raciocínio comigo, que Deus, ele me salva, mas que eu, depois da salvação, me santifico, através das minhas obras. E o apóstolo Paulo não vai falar isso. Ele não fala isso. E aqui, é claro que nós vamos falar das nossas responsabilidades mais pela frente, mas ele vai nos ensinar que o Espírito Santo é quem nos santifica. É o Espírito Santo que habita em nós. De modo que Deus, ele é providente de forma plena. Ele providenciou o Cordeiro Santo para substituir a nossa morte, que é Jesus, e ele envia o Espírito Santo que habita em nós, intercede com gemidos inexprimíveis, e é a presença do Espírito Santo que nos fortalece no nosso interior, para que a gente prossiga até o dia final. E nada nos tire da presença do Senhor. Ele providencia tudo, irmãos. Nós precisamos entender isso, que de Deus vem tudo. Vem tudo. Nós precisamos simplesmente nos silenciar, nos calar, agradecer, louvar, adorar e viver para Ele. Mais nada. Não tem mais ritual, não tem mais legalismo, não tem mais uma série de coisas. Então Paulo vai falar isso. Então, qual que é a pergunta que poderia nos explicar tudo acerca dessa carta? De que forma o pecador pode ser aceito por Deus e ter os seus pecados perdoados? De que forma? Gálatas nos dá essa resposta. O pecador é justificado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. Sem. Grifa esse SEM aí. Sem as obras da lei. Não precisa de obra da lei.
Nós já somos justificados em Cristo Jesus. O que precisamos entender a esse ponto é que isso que parece teoria apenas, e de fato é uma doutrina, uma teologia, a teologia da justificação pela fé, se a Bíblia tem alguma importância para nós, e eu creio que ela tem importância para nós, essa teoria vai moldar todo o nosso estilo de vida hoje, vai fazer diferença a partir do meu entendimento dessa teoria. É a aceitação disso que eu estou explicando aqui, que vai determinar que comida nós comeremos, que bebida nós beberemos, com que tipo de roupa nos vestiremos, quais os objetos que eu posso ter ou não no culto da nossa igreja, ou mesmo dentro da minha casa, onde podemos ir e quais os lugares que não podemos, que são proibidos, e por aí vai. É a partir desse entendimento que nós vamos entender como a gente pode viver, e viver sem culpa, viver em paz com Deus. Em paz com Deus. Então a santificação que tanto a Bíblia fala, ela não é obra humana e sim obra do Espírito Santo de Deus. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, ou Deus nos salva porque nos ama, ou nós estamos fritos e condenados, e ontem mesmo à noite eu já teria sido condenado ao inferno. Mas não ri não, porque isso pode acontecer com você também. Você está entendendo? É Ele, é Deus. Como que nós dividimos essa carta? Isso eu não vou voltar nisso nos próximos sermões, tá bom, irmãos? Então é só para vocês entenderem. São 6 capítulos, leia a carta durante a semana, né, e nós vamos passar um tempo conversando sobre ela. Os 2 primeiros capítulos é Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. Capítulo 3 e capítulo 4 é Paulo defendendo a mensagem do Evangelho, pura e simples como ela é. E os capítulos 5 e 6 é Paulo defendendo ou mostrando como que deve ser a ética cristã, a nossa vida, o nosso dia a dia. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e nós vamos começar a ler, tá bom? Então vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, essa é a saudação do apóstolo bíblico, do apóstolo Paulo. Era muito comum nas cartas, nos documentos romanos, uma saudação com a palavra paz. Mas Paulo, quando ele vai escrever às igrejas, isso é muito comum em todas as suas cartas, paz não é suficiente. Por isso ele fala graça e paz. Porque paz, de fato, só experimenta quem conhece o Senhor. Porque o resto é falsa paz, e só conhece o Senhor e tem essa paz quem foi alcançado por essa graça. Então, graça e paz significa isso, que a graça do bom Deus superabunde na sua vida, transborde na sua vida, e ao transbordar você vai ter paz interior, você vai ter paz, não é tranquilidade na vida, é paz interior, não é vida sossegada, não é mordomia, é paz interior, é você viver bem com Deus. É descansar nele, confiar nele. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo e Deus Pai. Quando ele usa essa palavra apóstolo aqui, ele não está usando essa palavra no sentido literal dela, que é enviado. A palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Mas quando ele usa essa palavra, e ele usa dentro desse contexto onde a sua apostolicidade estava sendo questionada, ele usa para dizer que ele não era apenas um enviado, mas ele recebeu o ofício de apóstolo, e que ele tinha a mesma autoridade que os demais 12 apóstolos receberam do Senhor Jesus. Que ele fazia parte, ainda que nascido fora do tempo, desse grupo dos 12 apóstolos, ou 13 com ele, que foram encarregados pelo Senhor Jesus de pregar o Evangelho e estabelecer a igreja na terra, na força e no poder do Espírito Santo.
E observem que ele fala que ele não está sozinho. Ele diz que ele está com companheiros. E ele não diz que estes companheiros são apóstolos. Apóstolo é somente ele. Mas esses meus companheiros que estão aqui comigo, também vos saúdam. Então nós precisamos entender, que existe ou existia o ofício dentro da igreja do primeiro século, que eram os apóstolos. 12 apóstolos e o apóstolo Paulo. Ele está defendendo isso. Ele vai falar que ele é apóstolo de Jesus Cristo, olha só, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Por Jesus. Quem é que tem a capacidade de declarar, de fazer de um homem um apóstolo? É Jesus Cristo, é Deus Pai. Homem não tem autoridade para declarar outro homem apóstolo. E é isso que ele está falando aqui. É isso que ele está falando. Aqueles que foram chamados por Jesus, aqueles que foram testemunha da sua ressurreição, antes dele ser assunto aos céus, aqueles que dentre um número enorme de discípulos foram chamados para serem os apóstolos da igreja. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. E esses apóstolos foram chamados por Jesus, e pronto, e acabou. E aí ele vai falar que Jesus é esse, vai falar que o ressuscitou, e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Olha quanta beleza, quanto ensinamento, Olha, eu que sou apóstolo, separado pelo Senhor, pelo Jesus e por Deus Pai. Deus Pai é esse que ressuscitou o meu Senhor dentre os mortos. E aí ele cita, e todos os meus irmãos companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem uma questão interessante também, quando ele fala dessa graça e paz, eu já falei sobre isso, ele vai falar de Jesus Cristo. Presta atenção nisso, nós estamos falando sobre o teu Senhor, aquele que nós declaramos que nós amamos, está dizendo, o qual, versículo 4, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Olha, havia um plano, nós conhecemos o plano da salvação, Deus planejou, Jesus Cristo veio e cumpriu esse plano, e o Espírito Santo aplica. Mas a Bíblia é rica nessa informação de que, ainda que houvesse um plano eterno, Jesus Cristo, ele voluntariamente se entregou. Sendo Deus, podendo ter negado, por ser o próprio Deus, ele se entrega, e ele passa as dores da morte física, da crucificação, como nós conhecemos. E aí, o final dessa saudação termina dizendo que tudo isso foi feito, aconteceu de acordo com a vontade de Deus Pai. A vontade boa, a vontade soberana de Deus Pai. Aí chegamos na segunda parte do texto, que eu queria ler com vocês agora. Versículos 6 a 9. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ora, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender, Paulo está nervoso. Essa declaração, seja anátema, é de um homem bravo, que está indignado com aquilo que ele está vendo, com aquilo que ele tomou conhecimento, ele não está brincando não. E é interessante que em outras cartas, além da saudação, como nós acabamos de ler, ele dá graças a Deus pela vida daqueles crentes. Aqui não tem graça não. Ele faz a saudação e já pega o chicote. Que história que é essa? Que história? O que está acontecendo com vocês? Ei, cai na real. E ele vai falar, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Quem que vos chamou? Deus, na graça de Cristo, para outro evangelho. Para outro evangelho. Ora, mudando de Cristo para outro evangelho. Pelo que eu sei, não existe outro evangelho. Evangelho é um só. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam, do ponto de vista diferente, o único evangelho que existe, que é Jesus Cristo. Nós não temos mais de um evangelho. É um evangelho só. O que está acontecendo aqui? Ele vai descrever.
né? Ele fala, no qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter. O que é perturbar e perverter aqui? É inserir no meio de uma doutrina verdadeira aquilo que é errado, aquilo que é falso, aquilo que Deus não disse, aquilo que Deus não ensinou, aquilo que Deus não inspirou para dizer. Então você pega uma verdade e estrangula essa verdade, colocando dentro dela um venenozinho, sabe, uma coisa que destoa, e aí você acaba com tudo. Acaba com tudo. E Paulo está indignado com essas pessoas. Está indignado e está falando com eles sobre estas coisas aqui. Ele faz essa severa exortação sobre aqueles que ensinam indevidamente, que seja anátema. Você sabe o que significa a palavra anátema? Consagrado ou destinado por Deus para destruição. É isso que é o anátema. Paulo está falando que esse ensino e que essas pessoas que estão distorcendo o verdadeiro evangelho sejam anátemas, consagrados à destruição, à aniquilação. Ou seja, dá para a gente ter ideia da seriedade como o apóstolo Paulo estava tratando a vida espiritual dos crentes do primeiro século, em especial daqueles da igreja da Galácia. E aí, John Stott vai escrever sobre isso, né? E John Stott é um doutor em Bíblia, né? Ele vai dizer o seguinte, por que Paulo está tão nervoso, e ele fala de forma tão enfática, né? Diz que a glória de Cristo estava em jogo, pois se as obras humanas são necessárias à salvação, a obra de Cristo foi insuficiente. Essa é a primeira razão por que Paulo estava... Irmãos, pensa nisso, se esse homem não se levanta inspirado por Deus, escreve essa carta, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. O evangelho teria parado lá. A igreja teria acabado lá. Não teria igreja mais, não teria vida com Deus. Sei lá o que Deus ia fazer. Mas esse homem se levanta na autoridade de quem recebeu o evangelho do próprio Jesus Cristo, foi treinado por Jesus Cristo, ele não foi treinado com os outros apóstolos, ele não conviveu com eles, ele recebeu, ele escreve, ele está defendendo isso, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, aí nós chegamos na última parte desse texto, a partir do versículo 10. Eu vou ler até o versículo 17. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo está perguntando. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aí ele continua descrevendo um pouco da vida dele, e no versículo 23 vai estar dizendo que ouviam somente dizer, as pessoas, a igreja, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Olha que coisa linda, irmãos, aqui nós temos um histórico e o chamado do apóstolo Paulo. Ele vai se referir a esse chamado que acontece lá em Atos capítulo 9, né? Mas vamos inverter um pouco os fatos, como ele coloca aqui, só para a gente entender. Dos versículos 13 a 14, o que está falando? Ele está falando de que ele era um judeu sensacional. O cara era bom. O cara foi criado aos pés de um judeu famoso, Gamaliel, vem de uma linhagem boa, e mesmo sendo ainda jovem, viu, Mateus? Viu, Sara? Viu, jovens? Mesmo sendo ainda jovens, já eram admirados. Já era admirado pelo seu envolvimento, pelo seu engajamento na sua fé, na sua religião.
que era o judaísmo. Ou seja, ele tinha uma carreira perfeita pela frente dentro do judaísmo. Quem sabe um forte candidato a se tornar, não sei, é que eu estou falando, nunca pensei nisso na verdade, a se tornar o sumo sacerdote, o chefe da seita, porque ele foi treinado, ele foi orientado em relação a isso. Só que ele não contava que um dia, quando ele estivesse a caminho de uma cidade para matar cristão, o próprio Jesus apareceria a ele e mostrasse a sua glória e mudasse a história da sua vida, de modo que ele abre mão de todo esse seu poder dentro do seu povo, da sua religião, para viver para esse Jesus. Ou seja, ele abre mão de ser um perseguidor, o dono da verdade, e ele se humilha e passa a ser um perseguido, como aqueles que ele perseguia. Então isso está falando aqui, que ele era um irrepreensível fariseu e perseguidor da igreja de Deus. Mas nos versículos 15 a 17, olha que coisa linda. Quando, porém, ao que me separou, olha o que ele disse. Ele não tinha esse entendimento, ele sequer imaginava isso, mas ele fala que Deus o separou antes dele ter nascido, antes do seu nascimento, e me chamou pela sua graça, chamou para ser o apóstolo, aprove revelar seu Filho em mim. Olha, Deus aprove revelar Jesus em mim, para que eu pudesse, evidentemente, conhecê-lo, entendê-lo e pregá-lo, como ele de fato fez. Ele foi chamado, então, pela graça para pregar. Nos versículos 10 a 12, nós temos uma afirmação aqui muito, muito interessante, porque ele vai falar o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Espera aí, o que vocês estão pensando? Se eu quisesse o favor dos homens, eu simplesmente continuava onde eu estava. Se eu quisesse o aplauso dos homens, eu aplaudiria o que vocês estão fazendo, o que vocês decidiram, que é voltar às práticas do judaísmo. E aí eu vou ficar bem com todo mundo, vai ficar tudo certo, vou agradar gregos e troianos. Mas Paulo tem uma convicção. Paulo não é hipócrita, nunca foi. Quantas chibatadas ele recebeu por causa do nome de Jesus. Ele estava pronto para viver e pronto para morrer. E o que ele diz é que ele não estava disposto a agradar a homens. E como isso nos ensina hoje, irmãos, porque nós somos muito políticos, politicamente corretos, e por causa dessa política correta, que a gente não quer falar a verdade, que a gente não quer ofender, que a gente não quer exortar, porque a gente não quer ser questionado ou rejeitado, às vezes nós ficamos em cima do muro. E ao invés de entender o que Deus está pedindo de nós, nós estamos trocando as coisas. A piedade, a fidelidade é melhor do que a tranquilidade na vida. A fidelidade a Deus é melhor do que a prosperidade. Nós precisamos entender essas coisas. Paulo sabia disso. E o final de todas as coisas, versículos 18 a 24, que nós não lemos todo, o que importa destacar é que Deus foi glorificado através da vida de Paulo. Muito bem, vocês entenderam a exposição? Versículo por versículo, explicando as coisas. Então, o que isso tem a ver comigo e com você hoje agora? Então, é o que nós chamamos de aplicação. Eu estou caminhando para o final, vou molhar o bico. Em primeiro lugar, irmãos, hoje eu vou ter que me expor. Hoje eu vou ter que falar o que eu penso, porque eu acho que é muito importante que eu, na posição de pastor, e vocês na posição de igreja, de ovelhas, de pessoas que vêm aqui para me ouvir, vocês saibam exatamente o que eu penso e o que eu creio. Existem muitas coisas que não precisa nem falar, porque nós sabemos, nós cremos em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, é o credo ali, aquelas afirmações, mas tem coisa não. E às vezes a gente fica confuso, principalmente porque nós vivemos num mundo de muita informação, mas muita informação mesmo, né? Então vamos lá, primeiro lugar, presta atenção no que eu vou falar com você, porque a partir de hoje tem gente que vai bater na minha cara, tá bom? Não existe apóstolo no sentido de ofício nos dias atuais. Esquece isso. Não existe. Nós estamos vivendo uma enxurrada
de gente se autodenominando apóstolo. É o apóstolo tal, é o apóstolo lá, é o apóstolo aqui, é o apóstolo, tem escola de apóstolo que você paga para se matricular e depois você vai ser declarado pelo não sei o quê, pela nova restauração apostólica. Isso não é verdade. E eu não estou chamando ninguém de mentiroso. Eu só estou dizendo que existem pessoas acreditando em coisas que não são verdadeiras e ensinando coisas que não são verdadeiras. Então, não se deixe enganar. Eu quero uma igreja sóbria. A igreja Nova Esperança precisa ser sóbria, precisa saber, conhecer as Escrituras, no que crê, saber ouvir o que estão falando aí fora e discernir se isso está certo ou se isso está errado. E não é ser levado aí só porque chegou todo bonitinho, bababá, com discurso e vai caindo na onda de qualquer um. Não existe apóstolo. Eu não creio em apóstolo. Dificilmente alguém que se intitula apóstolo, por mais que eu respeite, eu conheço alguns, eu conheço o conteúdo literário que produziram, já li alguns livros, gostei muito, já ouvi pregações de alguns, não estou falando sobre isso. Não estou falando que é tudo mentira ali, mas eu não consigo entender esse negócio de apóstolo nos nossos dias. Eu posso entender que eu e você somos apóstolos no sentido de que nós somos enviados para pregar. Mas essa autoridade, ela não existe. Cuidado. Cuidado, porque você pode estar correndo atrás de lobo. Tá bom? Cuidado. Então, não quero questionar, mas eu preciso me posicionar. Dificilmente, nesse púlpito da Igreja Nova Esperança, alguém que se intitule um apóstolo vai pregar novamente. Porque eles pregam mentiras? Não estou falando do conteúdo da pregação. Mas é que eu não posso ser incoerente com a minha fé e gerar uma confusão na mente dos irmãos. Então, não precisa, é desnecessário. A mensagem apostólica que nós precisamos está aqui na Bíblia, escrita pelos apóstolos. Você quer ouvir o que o apóstolo tem para te ensinar? Vai para a Bíblia, lê a Bíblia. Amém ou misericórdia, irmãos? Vocês estão entendendo, né? Então vamos lá. Segunda aplicação. Alguém disse essa semana, eu ri demais. Não posso rir não, gente, que é sério. Né? Falou assim que apóstolo bom é apóstolo morto. Mas não desejando a morte para os apóstolos. É que apóstolo bom é aquele que já morreu. Que são os apóstolos, os 12 apóstolos, mais Paulo, lá da Bíblia, né? Mas faz todo sentido. Segunda aplicação. Presta atenção. Dentro disso que nós estamos falando aqui, a missão dos apóstolos era anunciar o evangelho que provém de Deus para nos desarraigar deste mundo. Lembra da palavra? Desarraigar deste mundo. Essa era a missão. Por mais que os apóstolos tenham realizado sinais, operado sinais, milagres, eu creio em sinal, eu creio em milagre, eu não estou aqui adotando, falando que a nossa igreja vai passar a ser uma como é que chama? Sorvetariana, né? Eles chamam os presbiterianos de sorvetariano. Não. Depois eu vou falar sobre isso. Muito pelo contrário, eu gosto do fogo do Espírito, um negócio assim, né? Mas não precisa sair da verdade para a gente entender isso, né? Eles foram chamados, olha só, era anunciar o evangelho que provém de Deus. Essa era a missão dos apóstolos, era levar o evangelho, era fazer a igreja, os sinais acompanhavam, mas a prioridade não eram os sinais, era fazer com que as pessoas tivessem um encontro com Jesus. E essa palavra desarraigadas do mundo, do presente século, pense na imagem de uma planta com raízes profundas numa terra dura, que você não consegue arrancar. Vai precisar trazer a Bobcat do Gabriel e do Júlio para arrancar, porque está enraigado ali. Então, a mensagem dos apóstolos do Evangelho de Jesus é nos desarraigar deste mundo que é pecaminoso, que é mau, onde nós enterramos as nossas raízes e nos apaixonamos por este mundo como se fosse tudo e o mais importante. E aí João vai dizer que aquele que diz amar a Deus, quem ama o mundo não pode amar a Deus, quem ama a Deus não pode amar o mundo. O que isso significa? Que não é teologia da prosperidade. Às vezes a gente pensa que vida com Deus é a gente vir para a igreja só para ser abençoado materialmente e ter os nossos problemas resolvidos. Jesus nunca nos prometeu isso, e Jesus falou claramente que a gente sofreria por causa do nome dele. E muitos de nós não sofrem por causa do nome dele, porque nem para a família tem coragem de se levantar como cristão. E aí não é confrontado, não confronta ninguém. Então não é teologia da prosperidade. Tudo mais além da salvação pela fé em Jesus que Deus nos proporcionar. Por exemplo,
saúde, prosperidade, libertação de problemas, tranquilidade nessa vida, estabilidade, etc., é secundário, é bônus. É bônus. Jesus não veio a esse mundo morrer na cruz para você ficar rico, nem para eu ficar rico, para a gente não ter problema nessa vida. Não foi essa a missão de Jesus, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso não é o Evangelho, e nem é consequência do Evangelho. Tem muito crente pobre por aí, irmãos, mas que é crente que tem vida com Deus. A gente está vivendo um tempo que a gente acha que sinal da bênção de Deus são as coisas materiais. E se vocês estavam aqui, ouviram na internet a mensagem de domingo passado, nós fizemos uma comparação entre a vida de Salomão e de Paulo, na sua velhice, no final. Salomão tinha tudo, conquistou tudo e morreu infeliz. Paulo não tinha nada, morreu na prisão, abandonado pelos amigos, não tinha roupa, passando frio, talvez passando fome, sabendo, a única certeza que ele tinha é que a qualquer momento ele ia ser condenado à morte, como de fato foi, mas que ele entraria na glória. E morreu vibrante, alegre, feliz, positivo. Na linguagem de um avivalista no passado, os céus se aproximam e a terra se distancia. Estou entrando na glória. As últimas palavras antes de morrer. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Eu falei aqui que crente não pode ser rico. Falei de voto de pobreza. Né? Se vocês quiserem fazer, pode dar que eu aceito tudo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Se o teu relacionamento com Deus é em função desses probleminhas que nós enfrentamos na vida, está tudo errado. Você precisa rever a tua fé em Cristo. Eu já falei aqui, mas vou repetir. Terceiro lugar, fidelidade é melhor do que prosperidade e melhor do que tranquilidade. Muitos de nós tomamos a decisão de crescermos materialmente. Que não vivamos a vida pensando que o propósito dela é ganhar dinheiro. Que não vivamos a vida pensando que o que eu preciso é gozar de tranquilidade e sossego. Esses assuntos são espécies de armadilhas modernas, mundanas, que questionam e colocam a nossa fidelidade a Deus em prova e em risco. Tome cuidado. Tome cuidado, você é maior do que isso, e o tesouro de Deus para a tua vida é maior do que tudo isso. E por último, irmãos, deixa eu ver se é por último mesmo. Por último. Renan, se você quiser já vir para cá, pode vir, que a gente já está acabando, Pamela. Quarto e último lugar, quarta aplicação. Cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você fala. Presta atenção. Cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você fala. Paulo se levantou para declarar anátema gente que se levantou para falar o que não devia e gente que ouviu e deu crédito para aquilo que não podia. Foram essas razões. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente vive numa época de muita informação. Agora há pouco eu conversava com os irmãos ali antes do culto, falando, eu fico imaginando essa pandemia antes do mundo da internet. Como que teria sido a igreja? O que ia acontecer? Então, até nisso, Deus demonstra o seu cuidado e a sua providência. A pandemia veio numa época em que a gente tem recursos, né? E a gente usou desses recursos. Tem gente na estrada agora, vindo para casa depois de férias, que Deus abençoe sua vida, volte seguro. Tem gente em casa porque não se sente confortável em vir para a igreja. Enfim, tudo aqui é bênção. Só que está chegando demais, está chegando muita informação. Eu faço parte de um grupo de pastores, de pastoreio de pastores. Eu vou lá para ser pastoreado por um pastor mais velho e experiente. Ele falou, Sandro, tome cuidado. Se você gosta de ouvir, escolha 5, no máximo, e sigam essas 5 pessoas, e se estiver de acordo com aquilo que você acredita, porque senão daqui a pouco, até você que estudou, vai estar confuso de tanta coisa. Então, cuidado com o que você ouve. Cuidado mesmo com o que você está botando para dentro de você. Para dentro de você. A gente não precisa de chofar, é chofar que fala, né? Para começar o culto. Né? A gente não precisa ficar repetindo rituais, a gente não precisa de legalismo.
Se nós perguntarmos para as nossas igrejas irmãs, inclusive as pentecostais e neopentecostais, se creem na graça, na salvação pela graça, eles vão dizer o quê? Sim, creem, mas na prática colocam um monte de regras que, se não forem cumpridas, perde a salvação. Por exemplo, quantos de nós conhecemos aquela igreja que não pode usar roupa normal como a gente usa hoje? Porque se colocar qualquer tipo de roupa, vai para o inferno. Ué, então é a roupa que salva? Eu aprendi a vida inteira que era Jesus, o sangue de Jesus. Sabe? E aí a gente poderia enumerar muitas outras coisas que estão sendo apresentadas a nós e que não são verdadeiras. Agora, não pense que eu estou falando isso para liberar todo mundo para viver de qualquer jeito. Nós vamos chegar nas nossas responsabilidades. E eu queria que você caminhasse comigo no aprendizado da palavra de Deus. Cuidado se você quer ser um YouTuber gospel. Porque hoje está muito fácil, não está, gente? Um influenciador gospel. Gente, acabou de converter, ou nem sabe se converteu ainda, porque não deu tempo para aparecer os frutos, né? E já virou formação de opinião. Gente que está discutindo as coisas assim, mais profundas, que até hoje gente que estuda a Bíblia há anos e anos e anos não chegou a nenhuma conclusão, de tão difícil que é, já está dando opinião, já está falando. Então assim, eu não entendo essas coisas, a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Então se você quer ser um youtuber aí, estou falando de questões religiosas, tá, gente? Vai estudar, mergulha, sabe? Não superficializa a palavra de Deus, não. Porque você pode fazer parte desse grupo que o apóstolo Paulo mandou declarar anátema. E eu não quero isso para a tua vida. Quando Paulo fala dessa forma dura com aqueles irmãos, na verdade ele também falou assim porque ele era pastor. E como pastor ele tinha um envolvimento com o bem-estar das almas das suas ovelhas. Então, irmãos, nós vamos continuar estudando as cartas de Paulo, Pedro, João. Em alguns momentos nós vamos ser profundamente consolados e motivados na nossa caminhada. Mas em alguns momentos nós vamos ser duramente exortados. E essa palavra que serviu para exortar e para corrigir, Paulo falou para Timóteo o seguinte: olha, prega, insta, seja oportuno ou não. Nós precisamos ter essa mentalidade, que a palavra de Deus é para nos corrigir. Chega de púlpito que só passa a mão na cabeça de todo mundo para agradar. Você está entendendo? Nós precisamos ouvir, nós precisamos ser confrontados, e nós precisamos tomar decisões diante do Senhor. Eu queria que esse ano, e que a nossa igreja começasse a caminhar com esse desejo, né, de levar a nossa vida com Deus a sério. Mais palavra de Deus, menos achismos, mais ensino bíblico e menos opinião própria, mais fidelidade do que prosperidade, mais adoração e menos bajulação. A gente vai ter a Noite da Esperança Casa. Se você não achou o teu grupo, encontra o teu grupo. A gente tem a pregação expositiva todo domingo aqui.